Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos então para mais uma dose semanal aí, né, de análise on-chain. E bom, talvez este seja um dos vídeos mais importantes que eu gravei aqui desde que eu iniciei esse quadro de análise on-chain, né? Porque assim, eu tenho que começar esse vídeo já falando que eu errei, tá? Eu errei. Não acreditava, né, que o Bitcoin ele renovaria um fundo nesse ciclo, para mim, né? E isso eu já deixo para quem me acompanha já sabe que eu sempre falei isso, né? Para mim o fundo tinha sido realmente no dia 6 de fevereiro ali, né? Devido a vários indicadores terem estressado em níveis assim que a gente não via há muito tempo, né? Não foi nem por causa do preço, foi por causa dos indicadores on-chain, mas, né, é uma frase que eu gosto de sempre de citar aí do nosso querido Richard Rittenband, né, que nos deixou recentemente, né? Seja humilde perante as incertezas, né? E é basicamente isso que o mercado nos ensina, né? Que, cara, ele sempre vai surpreender a gente. E, bom, fui surpreendido, fomos pegos aí, né? Realmente não imaginava que a gente visitaria um novo fundo e foi o que a gente viu ontem, se eu não me engano, né? Bitcoin caindo abaixo dos 60 mil dólares, tá? E indo ali na casa dos 59,7, alguma coisa assim, tá? Então, errei, mas é isso, vida que segue e o trabalho agora é aprender, né, com esses erros e entender o que está se passando, tá? Porém, muita coisa ontem aconteceu, muita coisa mesmo, tá? Fazia bastante tempo que eu não tinha uma série tão rica de dados para mostrar para vocês. O objetivo desse vídeo aqui para mostrar, né, além do que está acontecendo aí on-chain, off-chain aí dentro do mercado cripto, é para alertar vocês, tá? Tomem cuidado com essa narrativa que está sendo criada aí agora no mercado, agora é 50k, agora é 40k. Tome muito cuidado com isso, tá? Não estou falando que o Bitcoin não pode visitar ali a zona dos 50k, porque ele pode, o mercado é soberano, ele pode tudo, né? Porém, não espere, tá? O Bitcoin ir ali na casa dos 50k para você começar a se posicionar. Eu acredito que a gente está novamente aí numa das melhores oportunidades desse ciclo, tá? E tem muitos indicadores on-chain novamente estressando em níveis assim absurdamente aí gigantescos que eu vou mostrar para você, que pode indicar que talvez a gente não vá visitar os 50k, tá? Que talvez a gente esteja muito próximo de uma reversão de tendência. E é isso que o foco desse vídeo hoje para vocês, tá? Sem muitas delongas, vamos para o que importa. Quero mostrar aqui para vocês aqui, começando pelos ETFs Spot de Bitcoin, tá? Bom, para quem acompanhou aí, sabe, né, que a gente teve a maior sequência de saída da história dos ETFs Spot de Bitcoin. Foram aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias consecutivos de saída, tá? Dos ETFs Spot. Dia 4, né, que foi ali na quinta-feira, a gente teve uma pequena entrada, uma assim, entrada mínima mesmo, foi em torno de 3 milhões de dólares aí, né, de fluxo positivo. O que estava me indicando que talvez a gente poderia começar a ver uma reversão de tendência, né, um início de reversão de tendência, que normalmente começa assim com pequenas entradas até o movimento escalando. Porém, na sexta-feira, ontem, dia 5, a gente já viu o fluxo retomando para negativo e retomando forte, tá? Se fosse um fluxo aqui talvez de 10 milhões, 7 milhões, 5 milhões ali, beleza. Eu começaria a ter uma leitura de que o mercado já está começando a ficar naquela indecisão, né? Opa, eu acho que está na hora ali da gente reverter, da gente se posicionar. Mas foi uma saída muito forte, tá? Então, não sei. Sinceramente, é esperar a semana que vem quando os ETFs voltarem de nova atividade para a gente ver, entender o movimento, tá? Os ETFs de Ether também aí, né, enquadraram aí uma bruta sequência de saída, se eu não me engano, uma das maiores da história. E o destaque aí para os ETFs de Hype, tá? Que ontem tiveram o primeiro dia de fluxo negativo, tá? Com cerca de 2,9 milhões de dólares em saídas, mas tem performado muito bem desde do início deles aí, né? Já é aí, já caminhando aí para o seu segundo mês consecutivo de positivo, né? O mês de maio foi um mês muito bom para os ETFs de hype, visando, né, que foi um mês horrível para todos os ETFs do mercado, tá? Então é algo bem interessante também. Quando a gente vem aqui para o nosso heatmap aqui, as zonas de liquidação, vocês, bom, o gráfico aqui tá claro, tá? Todo mundo que longou aí, né, as posições longas aí, basicamente tomaram uma surra, né, nesses últimos dias e foi forte, tá? Foi forte. Como vocês podem ver, o mercado ele foi buscando desde ali de meados do final de maio, tá? Boas zonas onde tinha muita concentração de posições em longs, tá? E aí isso foi ocasionando aí um efeito cascata dentro do mercado, né? Recentemente a gente teve de novo esses toques e olha essa discrepância aqui, tá, galera?
A gente está falando de 126 bilhões de dólares, tá? Em posições em short contra 14 bilhões de dólares em posições em long. Eu vejo isso com olhos extremamente positivos, tá? Porque basicamente não está tendo mais zona interessante para o mercado buscar e liquidar longs, né? Os longs foram varridos do mercado. E a gente sabe que quando fica essas discrepâncias muito grandes, o mercado começa a tentar reverter e buscar onde realmente está o dinheiro, tá? Então a gente tem que ficar muito de olho nesses próximos movimentos. Aqui mostrando novamente para vocês, né? Que desde ali mais ou menos ali de maio, ali do final de maio, as posições em long têm tomado uma surra, né? Esses pontinhos azuis aqui desse gráfico, que é o long liquidation dominance, ele mostra isso, né? E foram assim dias muito consecutivos. Só que a gente tem que lembrar o quê? Recentemente, quem estava tomando as surras ali? Eram as posições em short, tá? Foram um longo período de posições de a gente passando ali por short squeeze, que foi até exatamente essa onda que o Bitcoin fez aí de movimentar ali os seus, perto ali, um pouquinho acima dos seus 80 mil dólares, né? Foi exatamente isso, esses shorts squeeze. E o mesmo está acontecendo agora para baixo, né? O Bitcoin ali visitando suas novas mínimas por causa desses longs squeeze. Só que é o que eu sempre falo, o mercado nunca fica muito tempo, né, liquidando apenas uma direção, tá? Então, a gente já está um período relevante, tá? Com essas posições em long sendo liquidadas. Eu mostrei para vocês que já não tem muitas zonas interessantes para buscar, né? Então a gente pode estar em breve vendo um movimento de reversão, tá? E aqui é o ponto que me chama bastante atenção também, tá? Esse gráfico aqui ele mostra, né, basicamente em cinza, se é uma demanda de spot e em azul se é uma demanda vinda do mercado de derivativos. Para cima, compra ou long, para baixo, venda ou short, tá? E olha o que a gente viu aqui, tá? Uma das maiores realizações ali do mercado, tá? Que a gente não via desde meados ali de janeiro de 2022, tá? Isso daqui é um claro movimento, cara, tá? De capitulação. Para mim, assim, claro, tá? Nem ali no dia 5 de fevereiro, né? Dia 6 de fevereiro ali, a gente viu um movimento tão brutal, igual a gente está vendo aqui, tá? Uma leve predominância ali com posições em futuros, né? Mas também teve muita posição em spot sendo liquidada. E esse gráfico aqui, né? Na verdade, eu vou mostrar ele daqui a pouco. Mas aqui também é um ponto interessante, tá? Quando a gente vê o volume de futuros, o volume de futuros aqui em dólares, olha como é que aumentou. A gente saiu de uma média ali de 60 bilhões de dólares para atuais 88 bilhões de dólares. E isso, predominância de posições em shorts. São shorts, né, empurrando cada vez mais o mercado para baixo, aproveitando essa onda aí para fazer uma graninha, né? É uma predominância muito grande, tá? Muito grande. Claro, não ainda acima do que a gente viu ali em meados do dia 6, 7 de fevereiro, mas é um crescimento muito grande, tá? Em curtíssimo espaço de tempo. E o contrário a gente vê acontecendo também, né? As posições do Open Interest aqui do Bitcoin, as posições ali em derivativos, um total ali, tanto de long quanto de short, caíram bastante. E isso são o quê? Posições em long aí que foram liquidadas recentemente, tá? E olha aqui, olha que interessante, quando a gente pega aqui o lucro e prejuízo não realizado, tá? Quer dizer, realizado no caso, né? Olha o que a gente teve aqui, a gente teve em torno de 20 mil bitcoins sendo realizados no prejuízo, tá? No dia 6 de junho, né? Engraçado que no dia 5 de fevereiro foram 28 mil bitcoins, né? Realizados. E é um movimento que me chama a atenção porque eu acho que nesse gráfico aqui fica até um pouco melhor para a gente enxergar, né? A gente vê que esses movimentos eles parecem que seguem um padrão, né? A gente viu aqui no dia 22 de novembro 1,7 bilhões de dólares sendo realizados no prejuízo, depois o fatídico dia do 6 de fevereiro com 2 bilhões, que foi o recorde, o all-time high do mercado nesse sentido, e agora recentemente 1,2 bilhões. Olha que interessante o que aconteceu aqui, tá? Em maio de 2022 a gente também teve um spike ali de 1,3 bi, depois a gente teve 1,8 bi em junho de 2022, que foi o crash da Terra Luna, e depois ali o crash, tá? Da FTX, né? A gente viu mais uma grande realização de prejuízo, tá? De 1,3 bi, tá? E olha que interessante, realização de prejuízo média, alta, média, média, alta, média, ou até pequena, né, se a gente considerar aqui. Mas percebe que esse padrão aqui, olha que interessante, o que aconteceu aqui depois que a FTX caiu, o Bitcoin fez seu fundo em 15 mil dólares. E aí o mercado foi e retomou. Tá? Não estou falando que isso vai acontecer, mas percebam que a gente tem ali alguns padrões. A gente tem uma baita realização de prejuízo, onde boa parte do capital sai fora, né? Quando acontece ali algum movimento muito brusco no mercado, e isso foi o que aconteceu em 18 de junho ali de 22, que foi o crash da Terra Luna, e isso foi o que aconteceu ali também em 6 de fevereiro, tá? Que foi ali o recorde do mercado. Depois mais um movimento ali para expurgar praticamente o resto que faltava, né? As posições fracas ainda que faltava, que foi ali em 18 de novembro, no crash da FTX, e aqui no dia 6 de junho, tá? Então é muito louco porque
a gente vê um certo paralelo entre esses dois movimentos, tá? Não estou falando que, pô, beleza, fizemos o fundo, não sei. A gente vai ter que analisar os próximos dias aí, tá? Os próximos dias para mim já dá uma confirmação de se foi fundo ou não. Tem alguns indicadores que têm trazido isso novamente, tá? E aí a gente vê aqui o RSI, olha como ele está, tá, em posição de estresse aqui, tá? O maior nível da história do mercado no dia 6 de junho, tá? Se isso daqui não é um gatilho para você entrar no Bitcoin, eu não sei o que que é, né? Porque a gente sabe que quando o RSI estressa, se a gente faz um paralelo com o gráfico aqui e gruda, ó, a gente vê depois movimentos de recuperação do Bitcoin logo em seguida, tá? Isso aconteceu em dia 17 de fevereiro, isso aconteceu depois aqui em 21 de novembro. O Bitcoin ele vem e faz uma recuperação, tá? Então isso é interessante. Quando a gente traz aqui, né, esse indicador que eu sempre trabalho aí com ele aí nas minhas lives, eu gosto muito de trabalhar com ele, a gente vê que realmente, né, tivemos aqui um fundo renovado em 59,3, tá? A maior mínima aí, a menor mínima, ou maior mínima, não sei o correto te falar, desse ciclo, né? Superando ali o 60,9 do dia 6 de fevereiro, tá? A gente perdeu praticamente todos os suportes aqui, todos os suportes foram perdidos. O que a gente vê agora, tá? Primeiro, a gente tocou na primeira desvio padrão das posições ali do Trueman, tá? O primeiro desvio padrão foi tocado ali, novamente. E foi o que aconteceu também no dia 6 de fevereiro, tá? Só que dessa vez a gente tocou para valer, tá? Segundo ponto, a gente rompeu, tá? A média móvel de 200 semanas. Uma média móvel extremamente importante que não tinha sido rompida nesse ciclo ainda. E em todos os ciclos de baixa, ela foi rompida, tá? Se a gente confirmar esse rompimento e ficar trabalhando muito abaixo disso daqui, a gente pode visitar ali o Realized Price do mercado. Todos os ciclos, eu já falei isso para vocês, os períodos mais horríveis ali do bear market, o preço foi abaixo do realized price do mercado, que hoje está em 53,6. Esse ciclo vai ser diferente? Não sei, tá? Não tem como prever, mas tem alguns indicadores que estão bem estressados, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Então, não sei, vamos ver os próximos dias aí se a gente começa a ter uma recuperação interessante aqui, tá? Quando a gente pega aqui o Bitcoin Market Drawdowns, ele dá um paralelo, né, dos piores níveis ali, né, de quanto que o market cap ali caiu, né, do Bitcoin nos piores níveis de cada ciclo, né? Novembro de 2011 foi 92%, né? Janeiro de 2015 a gente teve um spike ali em 89%, dezembro de 2018 83%, a gente teve aqui março de 20, se não me engano, foi o Corona Crash, eu não costumo contar muito, mas foi 74%, né? E aqui em novembro de 22, que foi o fundo ali no mercado, Crash da FTX 76%. Nós renovamos aqui, tá, a média e foi para 51%, tá? A gente tinha feito 48% e foi para 51%. Ainda não me parece muito plausível aqui, mas como eu disse, né, os mercados estão mudando aqui, né, nesse sentido. Agora, esse gráfico aqui me parece muito plausível, tá? Percentual Supply and Profit, sempre comento com vocês sobre ele, né? No fundo ali do ciclo de 2015, a gente tinha apenas 39%, 36% do supply do Bitcoin no lucro, tá? No fundo de 2019, 39%, tá? No fundo de 2020, 44%. No fundo de 2022, 44,8%, né? Aqui, 44,3%, um pouquinho acima, 44,8%. E aqui, recentemente, 47,11%, tá? Me parece muito plausível quando a gente pega o histórico aqui, tá? Ó, 44, vamos pegar de novo aqui, ó. 36, 39, 44,3, 44,8 aqui no topo, tá? E agora 47,1. Então me parece muito plausível. Você vê que vai a cada ciclo que a gente passa, a gente tem menos nos fundos a gente tem menos bitcoins, menos o supply do Bitcoin mais supply do Bitcoin no lucro, nos fundos, tá? E é isso que a gente tem visto aqui. Isso me parece muito plausível, tá? Outro indicador aqui, né, que eu queria comentar com vocês é aqui também, falando dessa questão do percentual de long term holders tá no loss, né, no supply deles no prejuízo. Olha que interessante. Em agosto de 2015 a gente tinha 53% dos long term holders no prejuízo. Em março de 2019, 46%, tá? No Corona Crash, 42%, 42,5%, né? Aqui no dezembro de 2022, 44%. E recentemente, 42,9%. Muito plausível, tá? Se a gente pegar uma escala aqui, montar uma escala, tirando aqui a agulhada do Corona Crash, que foi muito rápido, a gente tem 53, 46, 44, 42. Então isso me parece muito plausível. Isso mostra realmente que, cara, é difícil para mim, a minha leitura é que tá difícil estressar mais esse movimento, tá? Tá difícil.
Claro, o ponto que a gente tem que levar em consideração, nunca teve um bear market, um fundo de bear market, que o preço médio dos long term holders, tá? Ficou que o preço não caiu abaixo do preço médio dos long term holders. Isso aconteceu em 22, isso aconteceu em 19, isso aconteceu em 15, tá? Se isso acontecesse, hoje o preço médio dos long term holders está em 49 mil. Estaria abaixo até mesmo do realized price do mercado, porque eu acho, puta, acho muito difícil, tá, cara? Muito difícil mesmo, mas pode acontecer, né? Isso que é o complicado. Aqui nessa escala aqui fica até um pouco mais fácil da gente entender, né? Aqui é o contrário do gráfico que eu mostrei, né? Que mostra o percentual do supply in profit, né? A gente tem duas long term holders. Em 2015, 46%. 19, 53%. Corona Crash, 57%. 22, 55%. 57% em junho, tá? Então, se a gente tira novamente o Corona Crash, a gente tem 46, 53, 55, 57. Fica plausível, né? Fica interessante, né? Aqui, quando a gente pega o supply, deixa eu jogar isso para o último, dos short term holders no prejuízo, a gente vê, né, que basicamente, praticamente todo o supply ali está no prejuízo, tá? A gente tem uma média de 3,6 milhões de unidades de moedas na mão dos short term holders contra 3,4 no prejuízo. Então, mais de 90% no prejuízo, né? Isso não ocasiona muito. Aqui, quando a gente pega o short term holder supply in profit and loss, a gente vê que vai repetindo movimentos também que a gente viu no passado, que eu estava até comentando em algumas das nossas calças que eu estava com medo disso acontecer e realmente aconteceu, né? A gente vê short term holders capitulando, aí eles voltam ali para um 0 a 0, aí liquidam, capitulam, 0 a 0, liquidam, capturam, 0 a 0, liquidam, capitulam, e aí sim a gente tem um rompimento, um movimento de alta. A gente viu isso daqui acontecendo. Capitulação, 0 a 0, capitulação, 0 a 0, capitulação. Então eu espero que o próximo movimento seja realmente uma retomada, né? E quando a gente traz aqui mais uma vez sobre as zonas de interesse de negociação do preço, cara, isso é um indicador que me mostra mais uma vez que a gente não tem muita margem, não tem muito interesse, porque quanto maior vermelho a zona aqui, mais teve interesse de negociação, mais o Bitcoin foi negociado nessas zonas. Como vocês veem, a gente chegou no limite. Ó, não tem praticamente nada aqui abaixo, entendeu? Então não tem muito interesse de negociação de compras ali, né, quando a gente pega esse indicador. O RPD também a gente vê que o quê? Primeiro ponto, tá? A gente teve zonas sendo defendidas aqui nos 60 mil dólares, tá? O pessoal aproveitou 60 mil dólares para colocar essas posições, colocar Bitcoin no bolso, porque esses candles aqui estavam totalmente azuis, eram o quê? Candles que predominância de posições de long term holders. E agora a gente vê aqui que a gente tem ali picos, né, desses candles em vermelhos, ou seja, short term holders, posição de curto prazo, eles adquiriram, eles acumularam, né? E agora a gente vê o quê? Cara, 66 houve acumulação, aqui tá mantendo estável, e daqui para trás também não tem muita coisa que fazer, são posições antigas, né? Posições de mãos, né, de diamantes, digamos assim. Então, não vejo, de verdade mesmo, muito que a gente possa, cara, posso estar errado, né? Como eu já errei aqui, né? Já deixei claro no vídeo. Mas não vejo assim que a gente possa estressar muito mais esses movimentos. E aqui a gente começa a ver o que? A acumulação, tá? Quando a gente pega aqui o Whale Balance Change, né? A acumulação ali de baleias, a gente vê que desde ali do final de maio ali, eles começaram a acumular e recentemente aumentaram bem a mão, tá? Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, tá? Por que eu gravo isso, tá, galera? Não é pra dizer o que você tem que fazer ou não, cada um sabe das suas posições. Mas cuidado para você não cair em falsas narrativas, né? Da mesma forma que no ciclo passado vocês se lembram do 12K, né, que ficou muito famoso, que o Bitcoin vai a 12K, 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 e, né, muita gente que esperou 12K perdeu a oportunidade de comprar ele ali nos 15,8 ou 16, né? Então tem que tomar cuidado para isso não acontecer de novo. Meu conselho, o que eu estou fazendo? Aumentando muito a mão do DCA, entendeu? Quero liquidar praticamente todo o meu caixa, né, nas próximas semanas, se eu ver que o movimento tá ali estagnado, ali lateralização. E tô feliz, tá? Se o Bitcoin cair abaixo disso e ir lá visitar os 50, cara, eu comprei a 60. Tô feliz. Agora, se o Bitcoin não visitar os 50, aí eu sei que eu me posicionei nos 60, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo, tá? Espero que ele possa clarear e trazer aí informações que vocês possam usar no dia a dia de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!